A sua reação nos dias difíceis determinarão o seu futuro. No livro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17 diz: Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Não sei como está a sua vida hoje, mas te afirmo com toda certeza que as suas escolhas nos dias terríveis determinam o seu destino. São nos dias difíceis, de morte, de humilhação, de afronta, que suas decisões determinarão o seu futuro. Normalmente, nesses momentos, precisamos tomar decisões sérias, que poderão nos levar ao sucesso ou ao fracasso. As pessoas não comentam sobre as suas vitórias, mas comentam sobre esses dias difíceis da sua vida. E elas querem saber como você reagiu em um dia mau. Você já pensou sobre isso? Como você reage quando algo de ruim acontece? Quando a amizade com certa pessoa acaba, você manda indiretas pelo Facebook? Ou se ajoelha para orar por esta pessoa? E quando o dinheiro acaba, qual a sua postura? Quando alguém fala mal de você, qual a sua atitude? Quando você tem um desentendimento com o seu chefe, o que você faz? Presta atenção nisso. As pessoas ao seu redor não irão divulgar as suas derrotas ou as suas dores, mas sim como você reage a elas. A forma como você reage aos dias maus ecoa e determinará muitas coisas na sua caminhada. Isso poderá determinar até quem vai ser o seu parceiro na vida, seja amorosa ou até mesmo em negócios. Muitas, mas muitas pessoas estão perdendo diversas oportunidades na vida somente pelo histórico que criaram nos dias difíceis, pela fama que criaram mesmo quando tudo deu errado. Existem pessoas que ficaram conhecidas como homens e mulheres de oração, porque nos piores dias estavam trancados, orando, chorando aos pés do Senhor. Sofreram, mas tiveram fé para prosseguirem. Outras pessoas ficaram conhecidas como fracassados, porque nos piores dias fugiram da realidade, se drogando, bebendo ou fazendo outra coisa. A forma como você reage ao dia mau será a forma como as pessoas vão ouvir falar de você. E se você carrega a graça de Deus dentro de si, você será uma referência, uma autoridade. Você estará em evidência e ocupará o topo da lista sem mostrar currículo. Não sei se você já ouviu o meu testemunho. Caso não tenha ouvido, o link está na descrição deste vídeo. Resumidamente, em 10 dias eu perdi meu emprego com um salário de 10 salários mínimos. Peguei minha esposa em adultério e uma das minhas 4 filhas entrou em depressão profunda e tentou o suicídio. Meu chão caiu. Foi muito, mas muito difícil. No início de tudo fiquei muito desesperado. Reclamava, murmurava, blasfemava, fazia tudo errado. Estava inconformado e me sentia uma vítima da vida. Com o tempo, depois de muita oração, entrega, jejum, comecei a entender o processo, o deserto, a transformação. Por pior que fosse a situação que estava vivendo, olhava pela fé que aquele quadro iria virar, iria passar. Acreditava pela fé que tudo tinha um propósito e confiava que meu Deus estava comigo e estava me forjando para me dar uma nova oportunidade de recomeçar. Acreditava no que a palavra diz, que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus. Comecei a olhar pela fé e não por vista. Caminhava um dia de cada vez, de fé em fé. Nos momentos de desespero, me colocava na presença do Senhor, chorava a alma na presença dele. Acreditava com todas as minhas forças que tudo iria passar e uma nova história iria começar. Depois de 2 anos nesta situação, tudo começou a se mover. Os sonhos de Deus começaram a se realizar. Deus começou a me honrar em meio à minha humilhação e muitas bênçãos começaram a se realizar. Bênçãos muito, mas muito melhores do que poderia imaginar. Portanto, meu irmão e minha irmã, persevere mesmo em meio à dor e sofrimento. A forma como você reage a esses dias sombrios determinará o que você vai viver daqui a pouco, daqui a pouquinho. Creia nisso. Outra situação incrível que acontece. Às vezes Deus vai te abençoar só para redimir a vida de pessoas que estão à sua volta. Existem pessoas que têm uma promessa de Deus, mas estão impossibilitadas de herdar alguma coisa. Deus vai usar você para ser o caminho da bênção. Agora presta atenção nisso. Para que você seja um veículo de graça na vida de outras pessoas, Ele primeiramente vai fazer em sua vida. Para Ele usar você, Ele vai ter que dar o melhor na sua vida sentimental, emocional e financeira. Ele vai te colocar para governar. Deus vai te dar várias coisas para que várias pessoas possam ter acesso ao que Ele está confiando na sua mão. Que maravilha isso, não é? Agora, quem reage de maneira negativa e controversa no dia difícil, fica no anonimato. Fica ali como se não existisse. O dia mau é um presente de Deus para a sua vida, para escrever você em uma história que você nunca imaginou entrar. Existem muitos problemas que nos abatem tanto que, se não nos colocarmos debaixo das asas do Deus de Israel, não aguentamos. Pergunto a você: no dia difícil você corre para o gerente do banco ou para debaixo das asas do Deus de Israel? No dia em que tudo dá errado, você vai reclamar no Facebook ou você corre para o seu quarto para debaixo das asas do Deus de Israel? No dia em que te injustiçaram, que apontaram o dedo na sua cara, que falaram mal de você, você vai revidar e ficar conhecido por isso? Ou você vai para debaixo das asas do Deus de Israel e ser lembrado como um homem de Deus? Quando Deus derrama uma bênção sobre a sua vida, é para abençoar todo mundo. Quando Deus mandou a bênção para Abraão, foi para abençoar todas as famílias da terra. Por isso que agora você tem que analisar o que anda pedindo a Deus e se perguntar se o que você está pedindo a Ele vai ser só para você ou para todos. Essa é uma boa forma de você saber se está orando corretamente. Quando uma pessoa reage bem aos dias difíceis, todos que estão à sua volta ganham junto com ela. Um exemplo claro disso é a história de Ruth na Bíblia. Recomendo que leia toda a história de Ruth na Bíblia. Portanto, reveja como você se comportou nos dias maus. É importante lembrar que nós conhecemos a história de Davi como um grande rei, mas nunca se esqueça que a sua história não começou em você. Começou em gerações passadas que tomaram decisões que fizeram você começar de um ponto. No livro de Ruth, capítulo 4, 18 a 22 diz: Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, e Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Observação:
Boaz é o segundo marido de Ruth. Obed é avô de Davi. Jessé é pai de Davi. Ruth era uma mulher que catava coisas no chão. Era viúva, que por um tempo foi muito humilhada, mas ela era bisavó do rei de Israel. Ela só não sabia disso. Provavelmente Davi, no alto da sua glória, não levou em consideração que a sua bisavó pagou um preço de fidelidade para que naquela época ele pudesse estar no trono. E se você não herdou alguma coisa da sua família, considerada boa espiritualmente por Deus, quer dizer que você é uma Ruth, que começou sozinha e que vai dar essa herança para o resto das suas gerações. Nada começa do nada. É preciso ser uma Ruth. Quando não vem dos seus pais, começa por você mesmo. O importante é que os seus filhos, netos, bisnetos vão começar de um ponto bem diferente de quando você começou. Só porque você foi fiel em um dia mau. Só porque, ao invés de correr para um homem, você correu para as asas do rei de Israel. O importante é que as suas gerações serão mudadas pelo que sai de você, sejam elas boas ou ruins. Você pode ter vindo do pior passado, assim como Ruth veio, mas para quem se coloca debaixo das asas do Deus de Israel, o fim é bem melhor do que o começo, não importando o passado. Não esqueça jamais disso. A forma como você reage aos dias maus determinarão o seu futuro. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, que esta mensagem toque no coração das pessoas que a ouvirem. Passei por um pesado deserto, Senhor, e sei que muitas pessoas que ouvem esta mensagem estão passando por situações semelhantes ou até piores do que eu passei. Que elas entendam, Pai, através desta mensagem, que a nossa postura nos dias maus determinarão o nosso futuro. Que as pessoas que estão agindo erradamente recomecem hoje, reajam de forma diferente a partir de agora. Que reajam aos dias maus como verdadeiros filhos e filhas teus, com fé, perseverança e com a certeza do seu agir em suas circunstâncias. Confiamos no seu agir e nos comprometemos a mudar a nossa postura a partir de hoje, Pai. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Refreie a língua. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26 diz: Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Meu amigo e minha amiga, essa é uma declaração forte. Podemos fazer todo tipo de boas obras por convicção religiosa, mas se não refrearmos a língua, não terão valor algum. O termo cabresto é definido como um arreio que consiste de uma testeira, freio e rédeas, que se encaixa na cabeça de um cavalo e é usado para controlar a marcha ou para guiá-lo. No meio das tempestades da vida, se não refrearmos a língua, jamais experimentaremos a libertação. O Espírito Santo será nosso cabresto, se aceitarmos sua liderança e orientação. Portanto, coloque um freio na sua boca. No livro de Tiago, capítulo 3, versículos de 3 a 5 diz: Ora, se pormos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro.
Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Esses versículos indicam que a língua direciona a nossa vida. Alguém pode dizer que nossas palavras delimitam margens nas quais devemos viver. A língua é um membro tão pequeno do corpo e, mesmo assim, pode realizar grandes coisas. Seria maravilhoso se fossem somente coisas boas, mas não é assim. Relacionamentos são destruídos pela língua. A língua pode causar e frequentemente causa o divórcio. Pessoas são emocionalmente feridas e nem todas se recuperam. Alguns idosos ainda estão feridos por coisas que lhe foram ditas quando eram crianças. Sim, a língua pode ser um pequeno órgão, mas quão poderosa ela é. O freio que é colocado na boca de um cavalo também é muito pequeno, mas dá direção. O freio é a parte de metal de um cabresto que controla e reprime o animal, algo que o controla. Precisamos de um freio na boca, mas não será colocado de maneira forçada. Devemos querer. O Espírito Santo funcionará como esse freio se escolhermos sua direção. Quando começarmos a falar coisas erradas, nós o sentiremos puxar na direção correta. Ele está sempre trabalhando em nós para nos manter longe de problemas. No Salmo 32:9 diz: Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Um cavalo obedece ao comando do cabresto, que lhe controla o freio na boca. Se desobedecer, sofrerá grande dor. Acontece o mesmo em nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele é o cabresto e o freio em nossa boca. Espírito Santo deveria estar controlando as rédeas de nossa vida. Ao seguirmos sua ordem, chegaremos ao lugar certo e ficaremos fora de todos os lugares errados. Mas se fizermos o contrário, sofreremos muito. Ore comigo assim: Meu Pai amado, entro na sua presença no dia de hoje para pedir que me ajude a refrear a minha língua. De que adianta as obras que venho fazendo se as palavras que saem da minha boca, por muitas vezes, machucam meus irmãos? Entendo, se não refrear a minha língua, não serei totalmente liberto. Peço que o Espírito Santo seja o meu cabresto e me auxilie a refrear a minha língua. Que ele oriente e lidere as minhas palavras. Fui ferido no meu passado por palavras malditas e não quero ser um porta-voz de ofensas na vida de outras pessoas. Escolho a direção do Espírito Santo de Deus para conduzir minhas palavras. Sigo a sua ordem para que ele me conduza aos lugares certos e me afaste dos lugares errados. Assim te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvor e ação de graças abre a porta para a vida. Em Provérbios 21:23 diz: O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Em Provérbios 13:3 diz: O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Esses versículos comprovam que a pessoa que guarda a boca protege a alma, mas quem não guarda a boca pode trazer destruição à sua vida. Quando os israelitas foram para o deserto, um dos problemas com que Deus teve de lidar repetidamente foi a murmuração. Era uma viagem de 11 dias, do Egito à Terra Prometida, segundo Deuteronômio 1:2. Mas depois de 40 anos, eles ainda vagavam no deserto da morte e da destruição. Jesus, no entanto, entrou no deserto de sua aflição com uma atitude louvável. Ele continuou a louvar a Deus, independentemente da circunstância, recusando-se a murmurar
e como resultado Deus o ressuscitou da morte para a nova vida. Isso deveria ser uma lição para nós. Deveríamos nos guardar da tentação de murmurar e nos queixar, e propositadamente escolher oferecer sacrifícios de louvor e ações de graças, conforme diz em Hebreus 13:15. Podemos escolher murmurar e não sair do lugar, ou louvar e ser exaltados. Em Filipenses 4:6 diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre ações de graças, e isso é um grande antídoto para o veneno da murmuração. Enfatizo que a murmuração é um dos principais problemas entre os cristãos. Devemos tratar da tentação de murmurar como uma praga, porque ela tem efeito semelhante em nossa vida. A murmuração enfraquece, enquanto as ações de graças liberam poder para trazer respostas às nossas orações. Em Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo diz que as ações de graças põem nossas petições em linha com a aprovação de Deus. Ser grato é prova de maturidade. Demonstra que estamos maduros espiritualmente para lidar com qualquer tipo de promoção ou aumento. Ser grato também pode ser um sacrifício. Se não somos gratos, ou se nossas circunstâncias não ditam isso, as ações de graças podem se tornar uma oferta sacrificial feita pela fé, em obediência, porque amamos ao Senhor e queremos honrar a sua palavra. Ore comigo assim: Senhor, venho no dia de hoje agradecer somente. O Senhor tem sido misericordioso e bondoso comigo. Agradeço pelo dom da vida. Me libertei, Senhor, da murmuração, da lamentação e da queixa, que me levam à destruição. Tenho consciência hoje que a gratidão, mesmo em meio às tribulações, é uma oferta sacrificial pelo meu amor a Ti. Te louvo, te adoro, te agradeço. Obrigado, Deus, pela transformação da minha vida e por me fazer uma pessoa melhor a cada dia. Que o Espírito Santo continue me guiando e conduzindo os meus passos rumo ao futuro que o Senhor reserva para mim. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenha esperança no melhor de Deus. No livro de João, capítulo 1, versículos 49 a 51 diz: Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Verás coisas ainda maiores. Esta é a promessa de Jesus a Natanael em seu primeiro encontro, cheio de surpresas. Ao ser apresentado ao mestre Nazareno, que parecia conhecê-lo tão bem e de maneira íntima, Natanael termina por exclamar: Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Mas Jesus adverte: muito mais virá pela frente. Se me seguir, você será tocado muito mais profundamente a cada instante que estiver comigo. O discípulo de Jesus deve ter o coração preparado para ver coisas sempre maiores vindas da parte de Deus. Há pessoas que facilmente se acomodam àquilo que já receberam e não esperam muito mais do futuro. Outras, infelizmente, depois de situações de prova e sofrimento, pensam que os bons tempos já passaram. Olhando para trás, acreditam que eram felizes e não sabiam, e alimentam uma amarga nostalgia que as torna incapazes de aproveitar as novas oportunidades
que Deus lhes dá para serem felizes hoje. Jesus nos ensina que temos que ter o coração aberto para as lições e manifestações de Deus que acontecem a cada dia de nossas vidas. Coisas grandes estão preparadas para você também, ainda que pense que seu passado é maior do que o seu futuro. Hoje, o grande Deus a quem servimos deseja dar-lhe uma nova chance de se sentir feliz e completo. Abra o seu coração à esperança de boas novas para a sua vida, ainda que em meio a provações e sofrimentos. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 19 diz: Esperança esta que seguramos qual âncora de nossa alma, firme e sólida, e que penetra até além do véu, no santuário onde Jesus entrou por nós como precursor. Segundo a Bíblia, a esperança é a âncora que dá firmeza à alma em meio a toda tempestade. Nossa esperança foi lançada além do véu, isto é, além das nuvens e da escuridão, e permanece firme e sólida no trono de Deus, onde Jesus está, continuamente orando por nós. No dia de hoje, quando soprar o vento da tribulação, agarre-se com todas as forças à âncora que está fincada no céu, além das nuvens. Espere tudo em Deus, mesmo quando não tiver nada mais a esperar dos homens. Ore comigo assim: Pai querido, agradeço porque teus planos para a minha vida ainda não se encerraram. Obrigado, Pai, porque coisas maiores do que tudo que já vivi estão reservadas para mim. Agradeço pelas coisas boas do passado, mas não quero que a saudade e a nostalgia se tornem um empecilho para eu viver as bênçãos do dia de hoje. Quero ardentemente, amado Deus, ser alguém repleto de esperança, capaz de criar um clima de expectativa e otimismo aonde quer que eu vá. Usa-me, Pai, como um mensageiro de boas novas para muitas pessoas nesse dia. Em nome de Jesus, hoje eu verei o céu se abrir e os anjos de Deus vindo em meu socorro para eu não desfalecer. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você tem o DNA de Deus. Então, tome posse e viva as promessas. No livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29 diz: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. É importante celebrarmos marcos históricos, mas é importante entendermos que tudo aquilo que vimos no passado, se não aponta para o futuro, é apenas uma memória de algo que aconteceu. Mas existem coisas novas que Deus ainda quer fazer. Talvez existam situações que você viveu no passado que até hoje elas têm paralisado a sua vida. Mas Deus te diz hoje que se você colocar essas situações nas mãos dele, situações que poderiam destruir a sua vida, elas serão apenas uma parte da sua história. Quando você está em Deus, até aquilo que fazem contra você te impulsiona para o seu destino profético. Quando você está em Deus, até aquilo que fazem para tentar te calar vão impulsionar a sua voz. Aquilo que fazem para tentar te paralisar dará a você ainda mais coragem para permanecer. Quando estamos em Deus, aquilo que tentam contra nós não é maior do que o Deus que em nós habita. Quando você está em Deus, não existe nada capaz de te impedir a prosseguir. Porém, temos que entender os propósitos que Deus tem para nós.
porque isso é a chave para que nós permaneçamos independentemente de qualquer circunstância. Aquilo que tentou parar você, se você colocar nas mãos dele, também vai ser só uma parte da sua história. Celebre aquilo que Deus fez em sua vida no passado, mas traga para a sua vida expectativa e esperança em relação ao que Deus ainda vai continuar fazendo no futuro. Deus quer fazer coisas incríveis e precisamos entender que a única forma de expressarmos a verdade que carregamos é viver debaixo de uma realidade sobrenatural. Existem lugares que, se você professar a sua fé, literalmente faz com que você corra risco de vida. E exatamente por termos tanta liberdade de professar a nossa fé, que às vezes acabamos esquecendo o quão poderoso é a verdade que carregamos. Existem pessoas que literalmente estão enfrentando a morte todos os dias para continuar caminhando com a fé que possuem. Existe um mundo que só vai crer que Deus é real quando verem Ele fluindo através de nós, fazendo sinais e maravilhas, tocando os enfermos, libertando os cativos, mudando a história. Não é uma fé passiva que se restringe a sentar no banco da igreja e ouvir uma pregação. Não é uma fé passiva que se restringe a fazer parte de uma comunidade. Mas Deus espera que nós façamos aquilo que desde a igreja primitiva começou a ser feito: sinais e maravilhas através dos discípulos e apóstolos. Às vezes, nos questionamos o porquê de sermos os únicos cristãos em determinados lugares que estamos. Mas, se você é o único cristão ali, aquele lugar já tem tudo para ser transformado. A fé tem que ser ativa, os sinais e as maravilhas têm que ser cotidianos. Os frutos que carregamos têm que ser reais, senão a nossa fé é só ideológica, teórica. A fé que carregamos precisa fazer a diferença. A sua fé não pode ser a fé dos seus pais, avós, ou pautada no milagre que você viveu há 5 anos atrás. Não dá para ouvir essa mensagem e no final tudo continuar igual, porque existe dentro de cada um de nós uma porção do DNA de Deus. Você carrega a genética de Deus. Ele criou o homem com as próprias mãos, mas quando ele sopra a vida dentro do homem, ele está colocando dentro dele o seu próprio DNA. Isso precisa fazer a diferença na sua casa, nos seus dias, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, no seu ministério. Não tem como carregar a própria vida de Deus dentro de nós e vivermos como se Deus não existisse. Ele continua vivo, fazendo milagres, movendo pessoas e continua mudando histórias. O problema é que nem sempre acreditamos no poder revolucionário que carregamos. A Bíblia não é um livro de histórias que fala a respeito apenas do passado. A Bíblia é um livro de marcos e feitos de Jesus que apontam para o futuro. É como se Deus falasse: você está vendo tudo o que foi feito até aqui? Então, a partir de agora, o livro continua sendo escrito através de vocês. Você não pode ficar pautado apenas naquilo que aconteceu no passado. Você tem que viver coisas que a sua geração vai poder contar para as próximas gerações no futuro. Precisamos lembrar daquilo que Deus fez no passado, mas precisamos entender que isso é uma convocação para aquilo que Ele quer fazer no futuro. Muitas vezes, o que nos faz igreja é justamente aquilo que muitas vezes não estamos acessando, como viver por fé, crer em milagres, tocar em enfermos e eles serem curados, tocar os cativos e eles serem libertos, entender os fundamentos de fé que temos.
Então o ponto central é que estamos o tempo inteiro tentando entender como obedecer a Deus. Mas é impossível obedecer se não sabe nem o que Ele está pedindo, ou não sabendo o que Ele quer de você. Há estudos de que entre 10 pessoas que entram na universidade, 1 vira ateu, 2 continuam firmes e 7 são abalados significativamente na sua relação com Deus. Mas presta atenção nisso. Entrar na faculdade não afeta a sua fé, só revela o quão superficial ela é. Porque alguém que na sua primeira aula de antropologia, sociologia, filosofia começa a questionar a sua base de fé, é porque nunca teve uma fé por si só, mas carregava a fé de alguém. Por exemplo, se a forma como enxergamos o inferno pode ter sido construído por alguém, quem garante que a forma como enxergamos Deus está ligado a Ele, como Ele realmente é? É por isso que muitas pessoas são inconstantes na fé, porque não tiveram uma revelação pessoal de quem Deus é, mas é pautada em uma ideia de talvez como Deus deva ser. É por isso que nos agarramos em algumas crises acreditando que Deus está tratando o nosso caráter, quando na verdade nunca foi isso. É por isso que às vezes somos inconstantes, porque não tivemos ainda uma revelação pessoal de quem Deus é e queremos mover o sobrenatural, romper, viver milagres. Mas entenda que a única forma de você entender quem você é antes entender quem Deus é. O ponto central da maior crise dessa geração é a crise de identidade. É a falta de revelação de quem Deus é. Pois quando eu entendo quem Deus é, uma crise no meu relacionamento não gera em mim depressão. Quando eu entendo quem Deus é, uma falta de porta de emprego não gera em mim dúvidas a respeito de como vai ser amanhã. Quando eu sei quem Deus é, um diagnóstico médico não me deixa em dúvida com relação à ação de Deus. Ou uma palavra liberada contra mim não é suficiente para abafar uma promessa liberada desde o ventre de minha mãe. Quando eu sei quem Deus é, o que os críticos falam ao meu respeito não é capaz de roubar do meu coração as sementes do que o meu Criador já disse ao meu respeito, porque eu sei quem Ele é e o que Ele pode, para onde Ele vai me levar, o que Ele prometeu, o quão poderoso Ele é. E assim eu não fico em crise nas circunstâncias. Talvez a raiz da nossa inconstância de fé seja justamente a superficialidade na nossa relação com Deus. Uma pessoa que sabe os propósitos que tem não se diminui para conquistar alguém. Se você precisa se diminuir para chamar a atenção de alguém, esse alguém não é para você. Temos que ter identidade e autoridade. Uma pessoa que sabe quem é não se rebaixa pelas circunstâncias que enfrenta, independente do status, lugar. O que você carrega é precioso. É a única verdade capaz de mudar a história de uma nação, capaz de impactar uma geração. Entenda quem você é e caminhe debaixo dessa revelação. Existem milhares de pessoas melhores que você, mas é a graça que você tem que te dá acesso a tudo que você vai viver. Nunca se esqueça, você tem o DNA de Deus. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo agora vivem uma crise de identidade. Não sabem quem realmente são. Não sabem realmente quem o Senhor é. Pois se soubessem, estariam vivendo uma vida que Jesus morreu para que vivêssemos. Uma vida de paz, de amor e de abundância. Muitos estão vagando dentro de uma igreja,
e não têm uma verdadeira comunhão contigo, Pai. Não o conhecem em espírito e verdade e se encontram tristes e deprimidos. Senhor amado, que esta seja uma mensagem para despertar esses corações, para realmente mudar realidades. Que o seu Santo Espírito toque essas almas e que a partir de hoje haja uma verdadeira mudança em suas vidas. Que elas se conscientizem com relação ao poder e autoridade que possuem em Cristo Jesus. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.